Olá, boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui num lugar um pouco diferente, tá? Estou aqui onde eu executo minhas funções, né? Então, eu vim trazer para vocês a segunda visão de Ezequiel, né? Quanto à idolatria lá em Jerusalém. E aí, eu tô com a Bíblia aqui, eu tô com a Bíblia diferente hoje, tá? Não é a mesma Bíblia, tô com a Bíblia diferente, mas eu vim trazer essa mensagem para vocês, tá? É de grande importância que vocês tenham entendimento do que eu venho trazer aqui, tá bom? Então, vocês fiquem atentos, procurem estar num lugar tranquilo, calmo aí, onde vocês possam prestar atenção, tá bom? Prestar atenção o que eu venho trazer aqui para vocês. Não reparem no meu estado, estou tentando me ajeitar aqui um pouquinho, ficar melhor, com aparência melhor para vocês. Espero que vocês não reparem, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo, tá? De número 8, que é sobre a segunda visão de Ezequiel, e depois eu venho com a explicação, tá bom? Hoje eu não tenho a explicação na Bíblia, que essa Bíblia minha aqui é diferente da outra. Aqui eu só vou mesmo dar a minha explicação e ler o que está escrito aqui para vocês, tá bom? Sobre o capítulo. Preste atenção, por favor. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você então clica nessa mãozinha, né, que é a mãozinha do Papo Firme, como eu sempre disse aqui. Vocês clicam nessa mãozinha para mostrar para o canal que vocês estão presentes, que vocês gostam do que vocês ouvem aqui e até mesmo do que vocês veem, tá bom? Então fiquem atentos, prestem atenção e vamos então ver, eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia, tá bom? Ui, quase que a Bíblia cai, gente, desculpa. E diz assim, ó, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão, me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Olha que Deus fez, o Espírito dele fez com Ezequiel. E ele, então, me disse para Ezequiel, tá, gente? Não me disse, não. E ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali eu vi a glória de Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. E olhei, e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: está prestando atenção, gente? Entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas
que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estavam Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Então, estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e ao corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeito. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentiram toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Gente, o que nós vimos aqui? A ira de Deus, não é mesmo? Nós vimos a ira de Deus nessa palavra. Então nós vimos a visão de Deus para abrir os olhos de todo mundo. Abriu os olhos daquele povo, através de quem? De Ezequiel. Ezequiel que iria revelar todos os erros deles, todas as coisas que eles estavam cometendo, as corrupções, né? A idolatria com outros deuses, a permanência que toda aquela nação tinha de Israel, né? Em cometer erros, em cometer pecados. Por causa disso, Deus então se mantia afastado de todos eles. Deus se mantia afastado. E mesmo sendo essa uma mensagem específica, né? Sendo uma mensagem específica para todo o povo de Israel, a ordem de Deus para Ezequiel era que ele fizesse com que todas as gerações vissem os erros, né? E soubesse que Deus, ele não suporta a idolatria e infidelidade. Você entende o que eu estou dizendo? Então nós vimos que a glória de Deus, ela não pode ser manchada. A glória de Deus não pode ser manchada com erros, com pecados, com idolatria, com inveja, com corrupção, com roubos, né? Não pode ser manchada a glória de Deus. Deus, ele não age de qualquer maneira, ele não age aleatoriamente na vida daqueles que ele tem propósito, na vida daqueles que ele escolheu, do teu povo, né? O povo escolhido. Por isso nós devemos buscar sempre a sabedoria divina, a sabedoria voltada para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus, buscar em Deus
a sabedoria. Nós vimos que o pecado, ele traz grandes consequências nas nossas vidas, né? Ele traz muitas consequências para a vida de cada um de nós, né? Mas Deus, quando as pessoas buscam a Ele, quando as pessoas tendem a temer a Ele, Ele então procura restaurar aquela vida devido ao arrependimento daquela pessoa, você entende? Então, quando nós confessamos a Deus os nossos erros e pedimos a Ele que tenha compaixão de nós, que perdoe os nossos erros, nossos pecados, Ele com certeza faz. Ele vai nos perdoar, você entende? Ele vai nos perdoar. Então a mensagem é: procurem fazer o que é certo diante dos olhos de Deus, porque o pecado leva-nos a consequências gravíssimas, né? Nós pagamos pelo aquilo que nós cometemos, nós pagamos pelo aquilo que nós semeamos. Se a gente semear o bem, nós vamos colher o bem. Se a gente semear o mal, vamos colher o mal. Tá certo? Eu vou dar continuidade aqui ao capítulo de número 9. O capítulo de número 9, eu vou ler para vocês aqui, o capítulo de número 9, que fala sobre o castigo de Jerusalém, né? Ontem eu já tinha falado sobre o capítulo de número 8, mas hoje eu estou repetindo. Por algum motivo Deus fez com que eu repetisse essa mensagem para vocês. E eu vou ler aqui então quanto ao castigo de Jerusalém. E aí foi dito a Jeremias assim: aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta. Ele ouviu o Senhor dizer em voz bem alta: venham cá, vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Gente, a letra é tão miudinha aqui, tão miudinha, olha, tão miudinha, que eu tenho dificuldade para ler aqui. Mas, só um minuto, gente, só um minuto.